Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 202 e vamos seguir a partir de 2 Crônicas, capítulo 4, que diz o seguinte: Os utensílios do templo. Salomão também mandou fazer um altar de bronze de 20 côvados de comprimento por 20 côvados de largura e 3 côvados de altura. Fez o tanque de metal fundido, redondo, que media 10 côvados de diâmetro por 5 côvados de altura. Era preciso uma linha de 30 côvados para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touro, 10 por côvado. Os touros foram fundidos em 2 fileiras em uma só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, cujas pernas traseiras eram voltadas para o centro. 3 touros se voltavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. A espessura do tanque era de 1 palmo, cuja borda era como a borda de um cálice, como uma flor de lírio. Tinha capacidade para 3.000 batos. Fez 10 pias e pôs 5 no lado sul e 5 no lado norte. Nela se lavava tudo que era usado nos holocaustos. O tanque, porém, servia para os sacerdotes se lavarem. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com o modelo especificado, e os pôs no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 no lado sul e 5 no lado norte. Também fez 100 bacias de ouro para a aspersão. Fez ainda o pátio dos sacerdotes e o pátio principal, com as suas portas, que foram revestidas de bronze. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez as panelas, as pás e as bacias para aspersão. Assim Hurão completou o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo de Deus: as 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que cobriam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que cobriam os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 10 suportes com as 10 bacias, o tanque e os 12 touros debaixo dele, as panelas, as pás, os garfos de carne e todos os utensílios afins. Todos esses utensílios que Hurão-Abi fez para o templo do Senhor, a pedido do rei Salomão, eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zeredá, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão os fez tão grande quantidade que não se pôde determinar o peso do bronze utilizado. Salomão também mandou fazer todos esses utensílios para o templo de Deus: o altar de ouro, as mesas sobre as quais ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro com as suas lâmpadas para iluminarem diante do santuário interno conforme ordenado, as flores, as lâmpadas e os cortadores de pavio de ouro maciço, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas, os incensários de ouro puro e as portas de ouro do templo, tanto as portas da sala interna, o lugar santíssimo, quanto as portas do átrio principal. 2 Crônicas 5. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que Davi, seu pai, havia consagrado e o colocou com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. O transporte da arca para o templo. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa, no 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro e com todos os utensílios sagrados que nela havia. Foram os descendentes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que havia se reunido a ele diante da arca, sacrificaram tanto ovelhas e tantos bois que nem sequer era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo,
e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham as asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas em frente do santuário interno, mas não de fora dele. Ali estão até hoje. Na arca havia somente as duas tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que tinham saído do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a quem pertenciam. Todos os levitas eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, os filhos e os parentes deles. Ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e lira. Estavam acompanhados de 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Os que tocavam trombetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram a voz em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo de Deus. 2 Crônicas 6, versículos do 1 ao 11. Então Salomão declarou: O Senhor disse que habitaria uma nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar em que habites para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que com a própria boca havia prometido ao meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei o meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em que esteja o meu nome, nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, o meu povo. Agora, porém, escolhi Jerusalém para que o meu nome ali esteja, e escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. O meu pai, Davi, tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, porém, lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca, no qual está a aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os israelitas. Romanos 7, versículos 1 ao 13. Irmãos, falo aos que conhecem a lei. Ou vocês ignoram que a lei rege o homem durante o tempo em que ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei que a unia ao marido. Por isso, se ela se casar com outro enquanto o marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Entretanto, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não se tornará adúltera se vier a se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem ao outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam nos membros do nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Agora, porém, porque morremos para aquilo a que estávamos presos, fomos libertos da lei para que sirvamos com um espírito novo, não por meio da antiga lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Todavia, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. No entanto, o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de cobiça, pois sem a lei o pecado está morto. Houve um tempo quando eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio e o pecado reviveu e eu morri, descobri que o próprio mandamento
destinado a produzir vida, na verdade produzia morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas, para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, mostrasse como o pecado é extremamente mau. Salmo 17. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha a ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará. Quanto às obras humanas, evita o caminho dos violentos. Conforme a palavra dos teus lábios, os meus passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Faz maravilhas com atos do teu amor leal. Tu que salvas com a tua mão direita os que em ti buscam proteção contra os seus adversários. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles se fecham em sua insensibilidade e com a boca proferem arrogâncias. Eles me perseguem e cercam, vigiando-me atentamente para me derrubar. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Livra-me com a tua mão de tais homens, Senhor, de homens deste mundo cuja recompensa está nesta vida. Quanto aos que reservaste para eles, enche-lhes o ventre, que haja em excesso para os filhos deles, a ponto de sobrar para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao contemplar a tua forma. Provérbios 19, versículos 22 e 23. O que as pessoas desejam é o amor leal. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem teme a Ele passa a noite satisfeito, sem que o mal o toque. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!